E agora, para a gente fechar, né, a nossa noite, vou chamar aqui o Leonardo Neves. Ele é diretor de engenharia de soluções do Salesforce, lidando com profissão, vida Fortes. pessoal e hobby. Profissional de soluções, vendas e serviços de consultoria em tecnologia da informação, com especialização em software corporativo. Desempenhou funções em empresas internacionais, Microsoft, Salesforce e Stefanini, especialização em serviços financeiros, manufatura, automotivo e saúde, especialista em computação em nuvem, com amplo conhecimento em produtos de CRM digital. Tenho muito prazer de chamar o Leonardo para contar um pouquinho aqui da experiência dele para a gente. Leonardo, bola contigo. Oi, Aline, obrigado. Boa noite, pessoal. Só checando, todo mundo me escuta bem? Super bem. Legal. Show. Ótimo. Outra pergunta importante, até que horas nós vamos aqui? Porque se vocês deixarem, eu vou falar aqui um bom tempo. Minha sugestão é a gente marcar 20 minutos e depois a gente deixa 20 Tá minutos para. bom. E Belezinha, talvez a tá gente não bom. consiga, já vou pedir desculpas antes, talvez a gente não consiga Não, responder todas as perguntas, mas se você puder falar 20 minutinhos, a gente segue não, com. tá bom. Tá bom. Beleza, gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu tô numa sala que não é tão iluminada assim, e eu também eu sou pretinho, né? Então, as duas coisas juntadas aí, mas tá tudo certo. Bom, obrigado pela apresentação também, mas acho que mais resumida, né? Acho que tenho trabalhado no mercado de tecnologia tem uns bons anos, e eu peguei o final aqui um pouco da conversa do Rafão, que trabalha numa empresa incrível, que é o Santander. Ele falou da First lá, que o Bittencourt lidera, é um time maravilhoso, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? As coisas de tecnologia, né? A gente, dentro de empresas, ter empresas muito grandes e tal, e faz um trabalho incrível conheço bastante o trabalho de estágio lá. E eu trabalho na Salesforce, que é uma empresa de software mesmo, né? Trabalhei na Microsoft também. E eu estou em vendas, né? E acho que um pouco do que eu peguei aí da conversa, a gente está aberto a possibilidades também, né? Aí vocês podem perguntar, pô, mas porque uma pessoa de vendas veio falar aqui, né? Porque vendas está em tudo no fim do dia, né? E vendas é uma parte importante de tudo relacionado à tecnologia. Só que eu descobri o meu espaço trabalhando com tecnologia, com área técnica dentro de vendas, né? Então, hoje eu lidero um time dentro da Salesforce, que é o time responsável pela engenharia de soluções para vendas. Então, no fim do dia, o que a gente faz? A gente entende necessidades de clientes e entende como é que o portfólio, no caso da Salesforce, ele vai atender, né? O mercado, às vezes, chama essa profissão de pré-vendas, e o nome mais comum em inglês é realmente Solution Engineering. Eu lidero um desses times, então, no fim do dia, a gente trabalha bastante com solução, né? A Salesforce, ela é uma empresa que tem, vamos dizer, o software prontinho, assim, para as empresas, né? Você já consegue utilizar ele sem precisar customizar muito, mas ele também tem uma plataforma grande de desenvolvimento. Ou seja, o perfil de profissionais desenvolvedores, né, analistas de sistemas, arquitetos, designers, como em qualquer outra linguagem de programação que vocês conhecem ou estudam, também é bastante presente aqui. É só mais uma possibilidade, vamos dizer, de conhecimento que vocês podem ter, tá? Mas eu não estou aqui para falar da Salesforce, vou falar um pouco das empresas que eu trabalho só para dar o contexto, né? Quando eu soube do projeto aqui de vocês, né, eu sou péssimo de nomes, tá? Então eu não vou lembrar o nome de com quem eu falei ontem, então já peço desculpas, mas eu estava até brincando que eu adoraria. Eu tenho 37 anos, né? Então pegando quase 20 anos atrás, com os meus 17, 18 anos, eu adoraria ter esse tipo de possibilidade, né? Que na minha época não tinha. E provavelmente, eu vim de uma infância, de uma adolescência e começo de juventude muito parecida com a de vocês. Eu nasci e fui criado na Zona Leste de São Paulo. Moro muito próximo ali da região do Parque Ecológico do Tietê. Para quem é da Zona Leste, com certeza conhece, já passou, sabe onde é. E eu vivi lá até praticamente a minha vida adulta. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, né, desde do pré até terminar o ensino médio. E conheço bastante, vamos dizer assim, uma realidade de periferia de São Paulo, né? Por mais que, vamos dizer, eu estou 20 anos atrasado com o que tem hoje,
mas eu sou muito realidade de entender que às vezes as possibilidades que aparecem para a gente não são das melhores, né? E às vezes é difícil a gente optar por um caminho que vai dar certo. Então, todos vocês, no fim do dia, vocês estão optando por um caminho bom e que vocês continuem assim também. A tecnologia entrou por acaso na minha vida, eu sempre fui o nerd também da rua, né? Eu vivi uma infância que a gente ficava bastante na rua, empinando pipa, jogando bola, mas também tinha parte um pouco de videogame. Então, eu era um dos mais nerds e tive a sorte também de, em casa, o meu irmão trabalhava, ele era programador, ainda até hoje, programador, e aí ele comprou um computador e aí eu tive acesso e comecei lá com os meus 15 anos a realmente ser um desenvolvedor, começar a mexer com código, né, me interessar por esse mundo mais técnico. Tive a sorte de, assim que eu terminei o ensino médio, eu já consegui que a minha irmã pagasse a minha faculdade. Eu já entrei, eu fiz ciência da computação, né? Que acho que alguns de vocês aqui devem cursar também, um curso bastante difícil, né? Bastante teórico. No fim do dia, ele forma um cientista. Mas foi na faculdade que eu me descobri como desenvolvedor mesmo. Foi a carreira que eu escolhi para seguir. E aí eu, enfim, segui essa carreira até chegar em posições mesmo de liderança de gestão. Quando eu trabalhei na Stefanini, que é uma grande empresa de consultoria de projetos aqui do Brasil, internacional, eu liderei a estrutura toda de São Paulo, então gerenciei quase 300 pessoas, entre programadores, analistas de sistemas, arquitetos, e muito rápido. Quando eu tinha 25 anos, eu me deparei, eu já numa posição bastante alta na empresa, já tinha uma posição de como gestor, mesmo com uma idade muito nova, vamos dizer assim, né? E aí acho que peguei um pedaço da conversa também, que eu acho que o Rafael estava falando, alguns de vocês, que era o tema você estava falando a respeito de horas de trabalho, alguma coisa assim, né? Que é um ponto que eu queria trazer aqui também para reflexão, né? O como que às vezes a gente está tão envolvido em alguma coisa, e acho que vocês estão nesse momento, né, de estudo, começar a ingressar para o mercado de trabalho, o mundo nosso de tecnologia, de desenvolvedor, que é um mundo mais, na maioria das vezes, mais noturno do que diurno, né? A gente fica até tarde pensando, estudando, né? As pessoas às vezes elas não entendem o fato da gente sempre estar estudando, né? Quem não está envolvido às vezes com tecnologia realmente não consegue entender que uma coisa pode literalmente mudar da manhã para a noite. Se você não tiver atualizado, você em um tempo muito curto você vai literalmente ser passado para trás. Então é muito comum a gente, às vezes, extrapolar o tempo de estudo, o tempo de trabalho, e eu fui uma dessas pessoas. Eu extrapolei todos os meus limites, né? E tive um preço grande. Eu tive eu não vou chamar de burnout, porque não foi um burnout, mas se eu falar burnout aqui, acho que todo mundo vai. É uma palavra mais conhecida da moda, com apenas 25 anos, né? Bastante jovem. Que me fez bastante refletir sobre realmente a gente pensar no equilíbrio da nossa carreira mesmo, né? A nossa carreira, ela é um pedaço da nossa vida. E às vezes é difícil a gente entender isso, eu demorei bastante para entender, eu ainda estou no processo de entendimento, mas a grande verdade é que a gente precisa saber bastante equilibrar as coisas, né? E é daí que vem o título um pouco da minha palestra, né? Como é que a gente pensa em vida, vamos dizer, a nossa vida fora do trabalho, a nossa vida trabalho, estudo, pagar as contas e a parte também de fazer outras coisas. Acho que o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês aqui acho que é muito importante todos vocês terem ambições de carreira, quererem crescer, né? Terem os exemplos também. Eu adorei, com 25 anos, já ter uma posição alta numa empresa, ter uma posição de gestão, começar a ganhar um bom dinheiro com isso. Só que eu esqueci completamente das outras coisas e pesou, né? Pesou a ponto de eu ter que repensar em tudo mesmo, né? E quando eu digo pesou é porque literalmente eu larguei tudo. Eu parei, eu fui completamente displicente com o meu sono, com a minha alimentação, com os meus amigos ao meu redor, a minha família, tudo, né? Eu vivia para o trabalho. E é muito difícil, às vezes, a gente pensar e equilibrar isso, principalmente pensando na realidade. Eu vou me colocar junto a vocês, tá? Pensando na realidade que a gente vê, né?
quando você se depara num cenário de, pô, mas eu estou crescendo na carreira, estou começando aqui né, numa área promissora, uma área que paga muito bem aqui no Brasil, e está falando para a gente ir com calma, né? É um contrassenso, e realmente é. Eu sei, eu sei como era difícil para mim, né? Poxa vida, como é que eu estou pensando em ir mais devagar, sendo que, né, eu sou novo, né? Poxa, eu tive um monte de dificuldade na minha infância, adolescência, agora que eu posso, eu vou pensar nisso. Eu convidaria vocês a pensarem sobre, né? O nosso mercado de tecnologia, invariavelmente, infelizmente, aí não sou eu que estou falando, são estudos, em algum momento a gente vai passar por algum pico de estresse, de ansiedade, e é natural a gente, conforme vai atingindo mais responsabilidade na carreira, cada vez mais a gente vai ser pressionado, né? O modelo de mercado que a gente é inserido hoje, ele é um modelo que ele realmente ele às vezes extrapola o que é necessário das pessoas, né, devolverem para aquilo que elas são pagas, sem entrar em nenhuma polêmica aqui, mas é uma realidade. Então, eu sempre que eu posso, principalmente para vocês mais novos, é um conselho que eu gostaria de ter tido, né? Tomem cuidado com a saúde mental de vocês. E uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante, que eu comecei lá atrás, quando, na verdade, era um pouco de possibilidade de carreira que eu tinha na minha época lá de adolescente, sem tanta perspectiva, foi a carreira de músico, né? Eu sempre toquei, eu sou baterista, hoje toco, é um hobby, mas eu toco profissionalmente, né? Aqui em São Paulo, eu toco na noite aqui paulistana, toco com algumas bandas, faço gravações, mas foi a minha primeira grande profissão. Eu comecei a tocar bateria com 11 anos de idade. Comecei a tocar como a maioria dos músicos aqui do Brasil começou principalmente em igrejas, né, que é um cenário muito comum para quem é de periferia. Periferia é lotada de qualquer tipo de igreja. É um trabalho social muito importante que elas fazem lá, e tem o tema musical, então naturalmente eu sempre fui muito envolvido com música e comecei desde bastante cedo a estar nisso, inserido nisso. Em algum momento eu larguei porque a tecnologia falou mais alto no meu coração, vamos dizer assim. Só que eu acabei revisitando esse tema depois que eu tive, né, esse burnout, essa crise de estresse, ansiedade. Eu revisitei esse tópico e voltei a tocar mesmo, né? Eu tinha vários amigos que seguiram a carreira musical, então eu revisitei, né, essas amizades que eu também tinha esquecido para fazer tudo pelo trabalho. E acabou que foi uma grata surpresa, e eu realmente eu vi na música. E aí, talvez a música é o meu exemplo, né? Mas a gente pode pegar qualquer outro exemplo de vocês. Eu vi vamos chamar assim, de um hobby sério, mas também um pouco de uma válvula de escape para eu descarregar, vamos dizer, a minha energia que eu falei, né? Lembra, o estresse ele vai continuar existindo, não sei, não vai ter moleza, né? Vocês não vão ser poupados, né? O mercado não vai poupar vocês, não me poupa, e é assim. Então, como é que a gente vai se ajustando a isso? A forma que eu encontrei foi na música, né? Só que de maneira muito séria, né? Então eu levo bastante a música a sério. Eu tomo um tempo da minha vida aqui. No meu caso, eu moro, né, onde eu moro aqui do meu lado tem uma bateria que eu posso sentar e tocar a qualquer hora do dia. Mas acho que o que vale independente do que seja, se é uma atividade física, se é passar muito tempo com as pessoas que vocês gostam, se é fazer algum trabalho voluntário, não tem resposta certa, né? Mas eu acho que é muito importante vocês terem algum hobby, né? Ter alguma válvula de escape, ter outros motivos também que só não a gente olhar para uma coisa na vida, porque isso aí vai ajudar vocês, a própria mente de vocês, né? O nosso cérebro ele é um pouco, ele é mecânico, né? O cérebro é curiosidades. Aqui também eu gosto muito da área médica, conheço razoavelmente, porque eu já tenho da área médica há muito tempo. O cérebro é muito o órgão do corpo que ele é o menos conhecido. A medicina conhece muito pouco sobre o cérebro. Ao mesmo tempo, ele é um negócio, os médicos falam que é um negócio fácil de se enganar, né? Você consegue enganar o cérebro de um jeito meio simples até. E essa mudança de ares, né, a gente parar de pensar numa coisa e pensar em outra, é muito importante. Acho que estou te usando aqui, viu, Rafão, pegando seus exemplos aqui. Acho que você estava falando alguma coisa de
estava fazendo, estava jogando, desenvolvendo, pensando em alguma coisa criativa e não sai, você vai fazer uma outra coisa, no dia seguinte, às vezes aquele negócio dá certo. Quantas vezes, né, para quem é desenvolvedor aqui, quantas vezes eu já estava lá em cima de um código olhando, falando, cara, esse negócio está errado, não funciona de jeito nenhum, não sei o que eu estou fazendo, aí chama um colega para ver em 5 segundos, a pessoa olha assim e fala, não, tem um ponto e vírgula aqui, tem um espaço aqui a mais que precisava ter. Isso é o cérebro já está estagnado com aquilo, ele precisa mudar o foco dele. Em grandes proporções, a gente está falando da mesma coisa. Então, acho que é muito importante vocês terem esse hobby bastante sério, tá? Isso me ajuda bastante a conseguir equilibrar todos os pratinhos da vida. Hoje, eu com 37 anos, numa posição executiva dentro de uma grande empresa, eu trabalho em vendas, então eu tenho uma pressão enorme por resultado, por número, né? Por meta, e é isso, né? Não tem muito como fugir dessa questão, né? E acho que meu último ponto aqui também, estou vendo que vocês estão colocando algumas perguntas aqui, depois a gente vai falando sobre ela, eu queria bastante responder, é a mudança de áreas dentro de tecnologia, né? Acho que, claro, todos vocês aqui são, eu acho que a grande maioria é egresso na área, né? Então, não tem tanta experiência assim, e é meio que natural, eu vou colocar todo mundo aqui mais ou menos na caixa de algum trabalha com projetos de desenvolvimento, né? Ou é front-end, ou é back-end, ou trabalha com design. Eu acredito que a maioria está nisso, né? Mas o espectro que envolve tecnologia, ele é muito maior, né? Tanto não só de conhecimento de tecnologia em si, né? Várias linguagens, várias plataformas, quanto de possibilidades de outras áreas também, né? Hoje tecnologia é uma posição importante em qualquer companhia, né? Vocês estavam falando aqui sobre o Santander, por exemplo, a área de tecnologia lá que o Luiz Bittencourt, ele é o executivo responsável, ele é uma pessoa que senta no board do Santander, né? Uma pessoa que, quando o Santander vai tomar as decisões estratégicas, a mão de tecnologia levanta lá para colocar a sua visão ainda. Há 20 anos atrás não era desse jeito. A tecnologia era um contexto ali necessário, né? A gente precisa disso. Hoje está muito na estratégia de qualquer empresa, seja um banco, seja uma empresa de saúde, seja uma empresa do ramo de varejo. Qualquer segmento, tecnologia é muito importante. Então, o que torna o nosso mercado mais amplo ainda, né? Você pode trabalhar numa empresa de projetos, de consultoria, você pode trabalhar numa empresa de software, de tecnologia, você pode trabalhar no mercado, né, em banco, setor de varejo, né, qualquer outro tipo de indústria. É muito amplo o espectro. Acho que é importante para vocês terem essa mente aberta até para abrir mais o leque de possibilidades para vocês de carreira, né? Vocês aqui entrando em tecnologia e nessa área de desenvolvimento, vocês são privilegiados para escolher, né? Tem profissões aqui, vocês devem conhecer, que a pessoa ela começa naquilo, ela passa 20 anos praticamente fazendo algo muito parecido com aquilo e acabou. Eu, particularmente, eu não sobreviveria a um negócio desse, eu ia surtar mesmo, assim, eu detesto rotina, né? Então a gente é muito privilegiado, porque literalmente tem muita demanda e a gente consegue escolher bastante. E uma área que chamou muito a minha atenção foi a área de vendas, né? E eu consegui, em algum momento, juntar as duas coisas, né? A área de vendas, todo o dinamismo, toda a questão de estar falando o tempo todo com o cliente, com outras empresas. No meu dia ele é muito dinâmico. Eu começo numa segunda-feira, às vezes eu estou no Santander, aí na terça-feira eu já estou falando lá com a Claro, aí na quarta-feira eu estou falando com a Natura. Isso me dá um conhecimento muito amplo, porque eu falo de problemas diferentes, né? No fim do dia, o meu trabalho é resolver problema. Então, é diagnosticar problema e propor solução para isso. Então, eu consegui juntar as duas coisas, né? O meu conhecimento em tecnologia, de ter uma bagagem grande de possibilidades de soluções para resolver problemas, ao mesmo tempo poder ofertar aquilo para quem necessita, né? Para quem precisa e quer, enfim, tem interesse naquilo que eu estou vendendo. Mas o mais legal para mim estando em vendas, que é uma área assim, que talvez ninguém pensa nisso, mas pode ser uma possibilidade de carreira para vocês no futuro, é a possibilidade de eu falar várias coisas na mesma semana. Eu nunca, nos últimos... Eu tô há 10 anos, pelo menos, atuando nessas posições.
eu nunca cheguei perto de nenhum tipo de tédio, né? Ah, eu sei exatamente a minha semana vai começar desse jeito e terminar assim. Não. Eu sei que com certeza eu vou ouvir um monte de problema e vou ter que pensar em soluções para aquilo. Mas, assim, é um espectro muito amplo e muito diferenciado, e isso me tornou um profissional muito mais diferenciado, porque outra coisa que vocês vão descobrir, acho que aqui eu vou encerrando um pouco da minha fala, a tecnologia, ela é muito importante, o conhecimento que vocês vão adquirir, ele é fundamental e ele é contínuo, né? Eu costumo falar que programação é igual uma maratona, né? Se você pode, todo mundo sabe correr. A diferença é o quanto que você está ou não preparado. Você pode correr num passo de, né, 5 minutos por quilômetro, e você pode ser, que nem eu, fora de forma, e correr num passo de 15 minutos por quilômetro. Mas todo mundo sabe como fazer. A diferença é o quanto mais você vai estar preparado para isso. Só que no fim do dia, o nosso papel aqui, independente de onde vocês estejam, é usar a tecnologia para resolver algum tipo de problema, para criar alguma coisa. Então, esse conhecimento que vocês vão começar a ouvir daqui para frente, que é o conhecimento de negócio, conhecimento de processos das empresas, né? Conhecimento de como que as áreas das empresas funcionam, isso vai fazer vocês profissionais muito diferenciados. E quando você soma isso, conhecimento técnico, domina um monte de plataforma, é um baita de um programador, de uma programadora, de um analista, de um designer, e tem esse conhecimento de negócio, vocês vão ser profissionais muito, muito, muito atrativos para o mercado. Somando essas duas coisas, eu diria que é o que vocês precisam focar. Pensem bastante sempre na tecnologia, mas nunca se esqueçam de qual o problema que eu estou resolvendo, né? Por que essa empresa desenvolver esse software, desenvolver esse aplicativo, desenvolver essa funcionalidade é importante? O que ela vai resolver de problema? Acho que foi isso que me levou, me trouxe aqui na posição onde eu estou. Eu sempre tive muita curiosidade de entender esses problemas, de talvez até não ser muito romântico com a tecnologia, né? Olhar menos para como que eu vou fazer aquilo e tentar entender primeiro o problema, né? Que é o princípio de qualquer descoberta. Quando a gente vai no médico, assim, né? O médico ele não pensa logo no remédio, né? Ele pensa primeiro de, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Que tipo de doença você tem para depois eu pensar no seu tratamento. Com a gente de tecnologia, pessoal, é a mesma coisa, né? Dadas as proporções, a gente está falando da mesma coisa. Pensem nisso que vocês vão ser profissionais diferenciados, tá bom? E essa é um pouco da minha história, assim, em 20 minutos é difícil, né? Mas, Tem de novo, coisa, eu Léo, sou que muito... muita pergunta aqui já para você. Ah, legal. Acho que, por último, assim, eu gosto muito dos exemplos, assim, né? Então, realmente vocês estão literalmente a forma que a gente cresceu, ela foi uma forma para ficar num cenário comum e num cenário cada vez mais difícil, né? É uma realidade que muitas vezes quem não vive isso não consegue ter a proporção. Pode entender, mas a proporção não tem, né? Só quem vive no ambiente de periferia, que veio do ambiente de como que eu vim, sabe as coisas que às vezes a gente passa, as coisas que a gente vê. E o fato de vocês terem a oportunidade de dar um passo, né, de pensarem na carreira de vocês, pensar em estudo, né, ter essa possibilidade, que claro, né, tem a questão de vocês são privilegiados de terem o recurso para isso, mas a vontade também é muito importante. Não adiantaria nada vocês terem o recurso e não terem a vontade. Então, que isso com certeza siga a carreira ao todo de vocês, com certeza vocês vão ter bastante sucesso. Leonardo, obrigada. A gente tem muitas perguntas aqui. Tem uma pergunta Uhum. super legal da Isabelle. Tem algumas que você já foi respondendo durante o Legal. processo, mas tem uma pergunta aqui sobre comunicação, né? A Isabelle pergunta: a comunicação é muito valiosa para entrar no mercado de trabalho. Qual a maior dificuldade você teve e como conseguiu lidar com isso, né? É claro pra gente que você fala super bem, se comunica super bem. Então, isso é uma coisa que você já nasceu, se comunicando super bem, você desenvolveu. Que acho que é uma Legal. coisa que tem programador, talvez um perfil um pouco mais introspectivo, né? Acho que tem esse desafio também de como se É, comunicar bem. sim, eu pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida, tá? Eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu sou uma pessoa tímida. É,
E quando eu comecei a trabalhar com vendas, foi um desafio para mim, porque eu me achava, eu sou tímido, né? E trabalhar com vendas, né? A gente pensa nas pessoas extrovertidas e tal. O que me ajudou muito, sem falar, acho que técnicas, né? Vocês são todos aqui, todos nerds, então é dar uma googada e pensar quais são as técnicas de comunicação. Mas uma coisa que foi muito importante para mim foi realmente eu conseguir me aprofundar cada vez mais nos problemas dos clientes que eu estava, né, lidando ali com as soluções e ter muita curiosidade de aprender sobre aquilo. Porque quanto mais eu aprendia, mais eu tinha propriedade para falar. E essa propriedade para falar me tornava um comunicador melhor, né? Porque, gente, é de verdade, vocês podem falar bem pra caramba. Se o conteúdo de vocês não for legal, não adianta nada, né? Então, uma coisa não pode vir na frente da outra, né? Eu acho que uma puxa a outra. As técnicas de comunicação, né? Tá aí os TED Talks, que tem um monte, né? Você consegue analisar. Acho que eu fiz alguns cursos sobre isso, mas o mais importante foi isso. Acho que eu tinha muita curiosidade em entender os problemas e conhecer mais sobre aquilo. Para quê? Para eu conseguir repetir aquilo, né? Poxa vida, eu vi esse problema aqui no Santander. Provavelmente a chance do Itaú ter esse problema aqui é muito grande. E a chance do Bradesco ter esse problema é muito grande. E assim por diante. E é verdade, né? Os problemas, eles são um pouco corriqueiros. E quando eu chegava para falar nessas empresas já com conhecimento prévio, as pessoas me davam muito, respeitavam muito, falavam, não, peraí, poxa, o Léo sabe do que ele está falando. Ele conhece o meu problema, né? É muito ruim você chegar num lugar, a pessoa falar sobre o problema A e você, tá, mas o que é A? Aí a pessoa, poxa, tá bom, vou ter que te explicar. Então, eu acho que é uma mescla de cada vez mais vocês conhecerem sobre o que vocês estão falando, estudarem, praticarem e, enfim, tratarem de técnicas sobre isso. A minha dica talvez seja, para quem é mais tímido ou tímida, treine. Não menospreze o treino. Sabe, pega o celular, se grave, faz na frente do espelho. Acho que eu não sou esportista e eu detesto frases de efeito, mas uma coisa é verdade. Existem times que são treinados e não treinados. Não tem muito bom e não bom, é treinado e não treinado. Então eu acredito muito em a gente repetir, a gente testar, a gente falar para outras pessoas, a gente com certeza vai melhorando isso, né? E aí o tempo vai tornar vocês todos bons comunicadores. Não caia nessa, que às vezes o mercado fala que programador é um bicho esquisito, tem que passar a comida por debaixo da porta que ele está lá programando. Não é exatamente uma verdade, né? Vocês já viram o Mark Zuckerberg falando, vocês já viram o Steve Jobs falando, vocês já viram o Bill Gates falando, todos eles eram programadores. E são excelentes comunicadores e pessoas extremamente tímidas. Steve Jobs é extremamente tímido. O Bill Gates, na época de Microsoft, tem um evento que eu fui, eu apertei a mão dele. É uma pessoa que não olha para você, ele é extremamente tímido. Mas são excelentes comunicadores. Para mim, a beleza da comunicação está no conhecimento que eles passam, aquilo que é o que me encanta, e é o que torna eles grandes comunicadores. Léo, incrível. Tem uma pergunta aqui, falando um pouquinho de carreiras. Todos os jovens Uhum, que estão aqui, né, estão fazendo o curso de programação do Pro e depois o próximo passo é o primeiro emprego. Então tem uma uhum. pergunta aqui, vou juntar, na verdade. Uma pergunta do Rodrigo e a outra da Rebeca. Do Rodrigo é o seguinte: qual foi sua maior dificuldade no começo? E alguns conselhos para quem está começando. E a pergunta da Rebeca é: quais características você considera principais para um bom desenvolvedor? Tem Legal. ali 3 em 1 para aproveitar a pergunta. Legal. Acho que a minha principal dificuldade no começo foi acreditar em mim mesmo, né? E isso faz parte da nossa criação. De novo, vou me colocar como vocês, né? A gente sistematicamente a gente foi criado num sistema que coloca a gente para baixo, né? Seja por questão racial, seja por questão de questão mesmo urbana da onde que a gente vive. Então, eu tinha um problema muito comigo mesmo de acreditar naquilo que eu estava fazendo. Eu precisava muito que as pessoas falassem para mim, tipo, pô, Léo, isso aqui tá legal pra caramba, cara, esse seu código tá maravilhoso, cara, tá muito performático. Pô, você tirou 10 na prova aqui, você achou que você ia muito mal. Então, acho que a maior dificuldade que eu tive não foi técnica, não foi relacionado a, por exemplo, idioma, esse tipo de coisa. Acho que essas foram menores. A mais mesmo foi eu começar a entender que eu era capaz. E eu ser capaz foi um mix de
as pessoas falarem para mim e eu acreditar, né? Às vezes a gente acredita mais quando a pessoa fala para a gente, mas eu também dar valor às coisas que eu estava fazendo, aquilo que eu estava entregando, né? Poxa, eu ficava. É legal tirar um 10 numa prova, né? É legal você escrever um código que funciona, né? Fazer alguma coisa, um projeto que dá certo. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade que eu vi um tempo para conseguir superar, sem dúvida. A outra pergunta é relacionada ao As habilidades. habilidades. Olha, eu acho que vocês vão escutar também ao longo da carreira de vocês um negócio chamado hard skill e soft skill, né? Talvez até os colegas anteriores falaram a respeito disso. Eu acho que, independente do. Tem conhecimentos técnicos que são importantes, conhecer das plataformas, mas acho que eu vou falar aqui de qualidades que não são muito técnicas, né? Elas são mais subjetivas. Acho que a principal delas é o tema de atitude. Acho que a atitude é muito importante. Assim, a gente ter uma atitude positiva, ter uma atitude correta, né? A gente, no fim do dia, todos nós aqui somos resolvedores de problemas, né? Então, a gente começa a não olhar para o problema, a gente perde o foco daquilo que a gente está fazendo. Então, acho que a atitude, né? A gente ter uma atitude positiva, ter uma atitude correta é uma qualidade muito importante. A segunda, sem dúvida nenhuma, é o fator da curiosidade, ou como eu gosto de falar, o fator de você se dar ao luxo de não saber das coisas, né? Eu aprendi ao longo do tempo, e quem são os meus clientes, eles sabem muito bem disso, eu não tenho problema nenhum em perguntar, falar, não entendi, me explique de novo, como é que isso funciona, me dá mais detalhes, né? De fazer perguntas que às vezes são óbvias, né? Às vezes a gente fica muito com receio de, pô, cara, isso aqui é tão óbvio, né? Será que eu vou perguntar? Não, pergunte. E faça o exercício de perguntar, porque aí você perguntando, você perde o medo. Eu acho que a curiosidade ela vai despertar outros temas, como criatividade, como liderança, como disciplina, mas acho que a curiosidade é um ponto que puxa bastante, né? Então, eu pensaria nessas duas coisas. A gente ter o tema da atitude, se você ter uma atitude positiva, certa e correta para o que vocês estão fazendo, e o tema de curiosidade. Sem dúvida, essas são dicas que não são técnicas, né? Ah, estuda inglês, estuda sei lá o quê. Acho que vocês devem ter falado a respeito disso ao longo das conversas e com certeza são válidas. Mas sem dúvida nenhuma, o que vai diferenciar vocês entre outras pessoas é o tema de atitude, o tema de curiosidade, sem dúvida nenhuma, independente da posição, tá? As pessoas que eu mais admiro profissionalmente, elas são extremamente curiosas, elas não têm problema nenhum em levantar a mão e falar, não entendi o que vocês estão falando, poderia repetir, por favor, meu entendimento está correto, né? Fazer perguntas óbvias, e sem dúvida são pessoas que, por mais que sejam inteligentes, né? Por mais que tenham posições altas, a atitude ela conta mais. Às vezes, você está junto com uma pessoa, você entrar numa reunião difícil, você sentar com um colega para ajudar ele a terminar um código, é uma atitude que vale muito mais do que um conhecimento super técnico que você tem, mas você trabalha sozinho, você não ajuda ninguém, você só está pensando no seu trabalho, né? Esse tipo de coisa, no longo prazo, quando vocês olham a carreira de vocês mais para frente, essas coisas vão ser mais importantes do que os conhecimentos só técnico daquilo que vocês fazem, porque o técnico todo mundo pode fazer. Agora, um tema de atitude depende muito de cada pessoa, cada um tem uma personalidade. Ô, Léo, e aqui a gente tem muitas perguntas que a gente não vai conseguir passar, mas tem uma pergunta super interessante, então eu vou fazer a última pergunta e depois pedir para você dar suas considerações finais, que é o seguinte, todo mundo quer trabalhar Tá no bom? Salesforce, e a gente não é bobo nem nada, né? Então, o Davi aqui já fez a pergunta que basicamente é, existem programas de estágio, aprendizagem, imagino eu, ou mentoria na Salesforce, destinados a ajudar estudantes de programação a dar seus primeiros passos no mercado? Né? Todo mundo quer trabalhar no Salesforce, qual que é o caminho para chegar lá? Legal. Eu acho que tem os temas mais práticos, né, de estarem estudando, etc e tal. Acho que isso é meio comum de todas as empresas, né? Mas no fim do dia, eu falei que eu sou muito envolvido com esse tema dentro da Salesforce.
o que a gente tem pensado bastante, mais até do que, de verdade, mais do que olhar para uma faculdade, né, o nome de faculdade, um curso que vocês fizeram, até outros estágios que vocês fizeram, a gente está olhando mais outras coisas, né? Tá bom, Aline, me conta um negócio legal que você fez aí na sua adolescência, né? Me conta um problema aí que você teve na sua, para entrar na sua faculdade, né? A gente tenta explorar outras características. Até para um tema, pessoal, de inclusão mesmo, né? É, é muito difícil a gente achar pessoas como a gente se a gente vai olhar num contexto de só faculdades que custam 3, 4 mil reais por mês e não sei o que, não sei o que lá. A gente não vai incluir nada, na verdade. A gente vai manter o mercado na base da pirâmide, que é o que ele sempre foi. Então a gente começa a olhar para outras características, né? Porque o técnico a gente sabe que vocês têm. Então que a gente vai olhar para realmente o que vai diferenciando. Então, acho que vocês têm que estar preparados tecnicamente, né? Então, se vai para uma vaga de desenvolvimento, uma vaga que é mais de design, ou uma vaga mais de análise funcional, acho que vocês têm que entender o que está sendo pedido ali, dominar aquilo, né? O contexto técnico ele é inegociável, mas entenderem que essas empresas buscam cada vez mais outras características, como as que eu citei aqui. Na Salesforce, eu falo com propriedade da causa. Eu busco bastante isso. Busco o que a gente tá chamando hoje no mercado, principalmente nas minhas conversas com outras empresas, principalmente quando entra no tema da diversidade e inclusão, currículo oculto. O que não está escrito aqui no currículo de vocês, né? Que tem as linhas bonitas aqui, programa com isso, aquilo, tá bom, mas que mais tem aqui, né? Uma entrevista às vezes é muito pouco ali, né? A gente tem meia hora para conversar e tem que às vezes descobrir muita coisa. Então, como é que eu uso esse tempo para descobrir outras coisas, né? E, enfim, aí tem técnica para isso, mas pense em outras características também, que não só a questão técnica. Léo, muito obrigada, pela sua disponibilidade. Tem muitas, muitas perguntas aqui. Jovens, pronto, vou fazer a mesma provocação que eu fiz para o Rafão, não conseguimos responder, mas o Léo está aqui, todo mundo no LinkedIn, então, né, o Léo É já isso mandou aí. no LinkedIn, conecta. Mandei meu LinkedIn, debaixo, meu jabá também, o Instagram, que é da parte de música, de bateria, me sigam lá, tem uns negócios Boa, já legais vamos também. saber onde você vai tocar esse final de semana para todo mundo ir lá prestigiar. É isso aí. Eu vi perguntas aqui relacionadas a eu ser um executivo preto, tema de liberdade, enfim, temas abrangentes aqui. Fique à vontade para me chamar no Instagram, lá no LinkedIn, ou no Instagram também, tanto faz. Vou ter o maior prazer da gente marcar de bater um papo aqui. Eu sei como é importante, para mim foi e é muito importante eu ver exemplos, né? E isso aí é o que tangibiliza um pouco, né? Você consegue materializar. E então eu sei da responsabilidade que eu tenho e eu quero usar isso para devolver para a sociedade. Então, podem se conectar comigo no que eu puder ajudar vocês também. Estou super à disposição. Não estou tão atualizado tecnicamente como vocês, né? A minha maratona, eu estou no pace lá de 15, vocês estão no pace aí de 5, mas com certeza, pelo menos alguns caminhos aqui a gente consegue falar, sem dúvida nenhuma. Léo, muito obrigada, pela sua fala. Todo mundo vai se conectar com você. Tenho certeza que muitas conversas paralelas vão acontecer, porque eu acho que representatividade é algo muito importante. É muito difícil a gente sonhar se a gente nunca viu nada, parecido. A gente só consegue sonhar quando a gente olha para o lado e vê pessoas como a gente que conseguiram e tiveram sucesso. E muito legal da sua parte também fazer o famoso give back, né? Que é o dar de, né, retornar um pouco do que você passou.